Bom dia. Você tenha um ótimo dia hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do audiobook do livro Mentores Segundo o Coração de Deus, e hoje nós estamos no 7º capítulo, páginas 112 a 124. E o título do capítulo é O Método dos 4 Passos. 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, diz para nós: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Para uma vida de crescimento, a aprendizagem continuada, ela é essencial. Entretanto, a experiência sozinha não nos garante a aprendizagem. É aquilo que você aprende a partir de sua vivência que transformará o seu futuro. O seu futuro não é resultado da soma de todas as suas experiências. Antes, ele consiste da maneira em que você as define. Então, que dicionário de aprendizagem você pode usar por toda a sua vida? Que significado você dá a cada evento? Lembre-se de que o sofrimento mudará você, mas não necessariamente para melhor. Você precisa escolher desenvolver-se e não se amargurar. Torne sua aprendizagem consistentemente maior que sua experiência, definindo biblicamente cada acontecimento e cada derrota. Isso o poupará de anos de arrependimento e quilômetros de relacionamentos destruídos. A Bíblia é a escolha de Deus para ser o dicionário da vida. José ajudará você a converter uma traição familiar em uma promessa de futuro. O rei Davi ajudará você a enfrentar a rebelião de seus filhos. Moisés ajudará os líderes com equipes queixosas. Abigail encorajará você a respeito de maridos insensatos. Um pré-requisito para a aprendizagem. Ao longo dos anos, na New Hope, temos feito uma série de sugestões para ajudar nossa igreja a crescer. Mas uma coisa permanece acima de todas as outras. Não tem nada a ver com demografia. Não depende da localização. Não é influenciada pelo tipo de adoração. Consiste no desenvolvimento de um programa de autoalimentação com o uso de um sistema simples de devocionais diárias. Há algum tempo atrás, li em uma revista médica as seguintes palavras penetrantes: a saúde da América no século XXI não será determinada por aquilo que as pessoas pedem aos médicos que façam por elas, mas por aquilo que os médicos pedem a elas que façam por si mesmas. No século XXI, a autoalimentação será o coração do cristão saudável e o coração da igreja saudável. Será cada um de nós diariamente registrando as instruções bíblicas que contêm séculos de sabedoria e aplicando-as como um unguento aos nossos relacionamentos sofridos e aos cortes e contusões provocados na luta diária pela vida. A essência de fazer um diário resume-se nos 4 passos seguintes: escrituras, observação, aplicação e oração. Vou explicar como eles funcionam. Esse é um sistema básico que pode gerar profundos resultados. Ele o ajudará a ser plenamente produtivo. Para preparar terreno, deixe-me citar as belas palavras de Salmos, capítulo 19, versículo 9.
O temor do Senhor é límpido. Escrituras. No capítulo anterior, você leu como um marcador da Bíblia ou outro plano de leitura lhe permitirá fazer uma leitura estendida no Antigo e no Novo Testamento para cada dia do ano. À medida que você fizer com atenção toda a leitura agendada para determinado dia, peça ao Senhor que lhe traga ao coração um texto em particular. Peça ao Senhor que lhe traga ao coração um texto em particular. Essa é uma oração que o Espírito Santo aprecia responder. Ele destacará um versículo ou pensamento que deterá você em algum aspecto ou parecerá brilhar para fora da página. O Espírito sussurrará: isto é para você. Esta é uma promessa que você deve reter. Ou esta instrução colocará você nos trilhos novamente. Qualquer que seja o texto, anote-o em seu diário. Copie o versículo no topo do registro que você fizer para aquele dia. Porque é tão importante que, em lugar de focar muitos versículos, você concentre a atenção em apenas um pequeno texto ou um só versículo. Porque eu estou encorajando firmemente a encontrar uma coisa que o Espírito lhe esteja dizendo. É muito simples e tenho visto isto ser confirmado repetidas vezes. Se você tentar aprender mais do que isso, garanto que até o final do ano você não se lembrará de mais nada. No entanto, se você se concentrar em apenas um trecho por dia, no final do ano você terá mais de 360 pedras preciosas guardadas em seu coração, e isso não tem preço. Interagindo dessa forma com o Senhor, por meio da sua palavra, você ouvirá a voz profética, você começará a tomar decisões permanentes, baseadas na sabedoria eterna, não em derrotas temporárias. Deixe a palavra de Deus sustentar sua vida. Desenvolva uma disciplina diária de devocionais que seja inabalável. Durante o período em que quase desisti de ser ministro, terminei passando um tempo em um silencioso monastério na Califórnia, na busca de recuperar o equilíbrio físico e espiritual. Embora minha alma estivesse exausta, as minhas energias à beira do esgotamento, eu prosseguia com minhas devocionais. Se não fosse pela disciplina que desenvolvi ao longo dos anos, duvido que eu tivesse encontrado meu caminho de volta para casa. Foi lá, à beira do colapso total, que o Senhor falou uma vez, mas por intermédio de Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 16. Eu não me recusei a ser pastor. Essa foi a sua palavra profética para mim. No meio da escuridão e da tempestade, esse simples versículo falou mais ao meu coração do que volumes de eloquente verbosidade. E esse versículo sempre ilustrará para mim a seguinte verdade: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, diz Provérbios 25:11. Permita que Deus lhe entregue a palavra, concentrando-se em um pensamento principal em sua leitura diária, não em 5, 10 ou uma dúzia deles, uma coisa apenas. Observação. Observar é o segundo passo do devocional. A questão nunca é Deus está falando, mas sim, eu estou ouvindo.
Para ouvir melhor o que Deus tem para lhe dizer, você precisa quietar o seu coração. Deixe de lado as demandas e pressões. Desligue todas as distrações eletrônicas. Lembre-se de que Deus raramente gritará para se fazer ouvir. Quando o Espírito destacar aquele pensamento único, observe cuidadosamente o que o versículo diz. Analise para quem a passagem foi originalmente endereçada e por que ela foi escrita. Reflita sobre seu significado, seu tom, seu propósito. Invista vários momentos meditando a respeito, com o objetivo de deixar sua mensagem penetrar limpidamente em seu coração. O primeiro e o mais importante mandamento de todos, segundo Jesus, é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, com todo o seu coração e alma. Isso se encontra no livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 30, no livro de Mateus 22, 37, Lucas 10, 26. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso significa que Deus não quer que você desligue o seu cérebro à medida que ouve a voz divina. Você já percebeu como nas Escrituras Deus requer com frequência que seus servos observem ou considerem alguma coisa a fim de aprender uma lição divina? Veja alguns exemplos. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz? Diz o Salmo 37, 37. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Lucas 12, 27. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Marcos, capítulo 12, versículos 41 e 42. Agora é sua vez de observar e considerar cuidadosamente. Medite na mensagem que Deus destacou para você. Escreva à mão o que você observar. Pode ser apenas um parágrafo ou algumas poucas sentenças. O importante é colocar a caneta sobre o papel e registrar uma observação em seu diário. Considere todo o contexto, ambiente e situação. Observe o que está acontecendo, quem foi afetado, onde o fato está ocorrendo. Isso aumentará a sua compreensão, desenvolverá suas habilidades de observação. Terceiro passo, a aplicação. Depois de analisar cuidadosamente o que o texto diz, reserve algum tempo para escrever como você planeja colocar em prática a lição que o Divino Mentor acabou de trazer à sua atenção. Em que você será diferente hoje, como resultado do que acabou de ler? A aplicação responde à pergunta:
como este versículo ou pensamento se aplica à minha vida em particular. Como esse versículo ou pensamento se aplica à minha vida em particular. A aplicação é uma parte essencial desse processo, porque sem ela, o que você estará fazendo é colecionando fatos, curiosidades, bits de conhecimento. Lembra-se de que o Senhor Jesus pensava sobre esse tipo de prática? Em um confronto clássico com os fariseus, ele disse: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. João, capítulo 8, versículo 37. Você já refletiu sobre a incrível ironia do relacionamento de Jesus com os fariseus? Eles eram judeus de boa fé, de prodigiosa linhagem. Apesar disso, tramavam violar o sexto mandamento e então maquinaram uma forma de esconder a verdade, fazendo com que os romanos cometessem o assassinato e tirassem o corpo de Jesus da cruz antes que o sábado chegasse, de modo que os judeus não maculassem o dia de descanso. Impressionante! Os fariseus tinham extenso conhecimento e íntima familiaridade com os detalhes da palavra de Deus, ao mesmo tempo que deixavam de lado o principal. Acumular conhecimento bíblico sem o compromisso de aplicá-lo à vida leva apenas a uma compreensão completamente equivocada. Paulo concorda com isso. Sabemos, diz Paulo, que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 2. Tiago criou uma metáfora inesquecível para dizer a mesma coisa. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 25. Portanto, é a aplicação que sela a palavra de Deus no nosso coração. A aplicação faz a diferença entre ouvir a vontade de Deus e cumprir essa vontade. A aplicação é o que diferencia um discípulo de um amador, um seguidor de um fã. A aplicação define como você viverá de modo diferente por causa daquilo que você acabou de ler. Uma força poderosa entra em ação quando unimos aquilo em que acreditamos, a maneira em que vivemos. Uma das maiores moléstias da cristandade é o fenômeno de viver de modo inconsistente com aquilo em que se acredita. A incongruência é uma das principais causas da ansiedade. Nós defendemos um ponto de vista, mas vivemos de modo completamente diferente ao que ele nos impõe. Sabemos tudo o que precisamos. Saber sobre o amor, mas não sabemos amar. Sabemos tudo o que precisamos saber sobre a alegria, mas não sabemos alegrar nossos lares. Sabemos tudo o que precisamos saber sobre o perdão, mas não somos capazes de perdoar. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu se envolveu em um caso sexual ilícito. Quando as coisas vieram à tona, ele foi repreendido sumariamente
demitido e posto sob disciplina e aconselhamento. Como amigo, telefonei para ele certo dia e perguntei: como você foi capaz de fazer isso? Wayne, ele retrucou, eu não preciso de mais pessoas me condenando. Reafirmei minha amizade por ele, mas disse-lhe que eu precisava saber como ele conseguia suportar a dor provocada pela enorme inconsistência entre seu estilo de vida e sua mensagem. Jamais esquecerei a resposta que esse meu amigo me deu. Wayne, ele disse, com um olhar pesado, eu não lia a Bíblia para mim mesmo. Eu estudava a Bíblia apenas para preparar os sermões. Encontrava algo e imediatamente passava adiante como mensagem no domingo seguinte. Assim que eu conseguia extrair lição suficiente do material em minhas mãos, estava pronto para o sermão. Aquilo nunca penetrou em meu coração e eu continuava faminto, embora estivesse diante de um banquete. O conhecimento sozinho não é garantia de crescimento. Com a ajuda de Deus, entretanto, podemos alternar entre as lentes do conhecimento e da aplicação. Daí surge a clareza, que resulta em foco. Uma das maiores bênçãos é prometida àqueles que consistentemente aplicam aquilo que sabem. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, diz Jesus em João 13:17. Quarto passo, oração. O último passo do seu diário é registrar a sua oração. Pode ser um registro tão simples quanto: Senhor, Jesus, ajuda-me a ser uma pessoa que ouve a tua palavra. Hoje eu reservarei tempo para ouvir o que tu estás me dizendo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Encerre seu tempo na palavra com uma poderosa oração a Deus. Peça a Ele que o ajude a aplicar em sua vida o que você acabou de aprender. E não se esqueça de dizer a Ele quanto você está agradecido pelo poder de sua palavra. Algumas pessoas preferem não escrever suas orações, mas eu descobri que esse é um modo maravilhoso de consolidar tudo o que acabou de se passar em minha mente e no meu coração. Evite escrever seus registros em forma de anotações. Escreva tudo o que Deus lhe disser. Quando chegar a hora de você comunicar o que aprendeu, tudo voltará à sua mente. Até mesmo a oração feita por você. Algumas vezes, quando volto a um antigo registro no diário, leio a oração feita e logo sou convencido por ela. Muitas vezes pedi a Deus que fizesse meu coração voltar a ser o que era quando ouvi a voz divina pela primeira vez. Com o passar dos anos, o nosso coração pode mudar, endurecer e calejar. Reler nossas orações nos faz lembrar de manter um coração flexível, sempre moldável pelas mãos do Criador. Uma vez que você tenha escrito sua oração, sugiro que retorne ao começo de seu registro e dê a ele um título descritivo. Talvez você tenha destacado Mateus 10:27, que diz: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Dê a seu registro um título como Preste Atenção, Ouvidos que Ouvem. Escreva o título no topo do registro para aquele dia. Agora você captou uma pedra preciosa informação. Aplicar isso à sua vida cotidiana contribuirá para que sua fé torne-se vibrante e comprovada.
Finalmente, é importante colocar na frente de seu diário uma rápida anotação sobre o que Deus lhe disse e quando. O diário de vida tem um local preparado para isso sob o título de sumário. No seu sumário, escreva o título que você deu ao seu registro, juntamente com a referência bíblica, a data e a página do diário onde seu registro pode ser encontrado. Se 3 meses antes você me perguntasse o que Deus estava dizendo para mim, eu poderia ir ao sumário do diário de vida e encontrar a resposta em segundos. Tudo o que Deus falou comigo volta à minha consciência facilmente, porque tenho os registros entesourados de sua sabedoria, personalizados diretamente para o meu coração, e nunca poderão ser tirados de mim. Quando Deus destacar um versículo ou pensamento de sua leitura diária, aplique o método dos 4 passos: escritura, observação, aplicação e oração. Então registre isso em seu sumário. Por isso, por meio deste método, você construirá as verdadeiras raízes de Deus em sua alma e desenvolverá um recurso espiritual que enriquecerá a sua vida pelos anos futuros. Quando você está em sua melhor forma, ao longo dos anos, muitas pessoas me têm perguntado qual o melhor horário para as devocionais diárias. Eu tenho uma resposta simples. O melhor horário para fazer as devocionais é quando você está na sua melhor forma. Eu sou uma pessoa matinal, então faço minhas devocionais logo cedo, por volta das 6h30 da manhã. É quando estou na minha melhor forma. Por outro lado, Ana, minha esposa, fica cheia de vida no final da tarde. Então, geralmente, ela faz suas devocionais depois que o sol se põe, porque quer dar ao Espírito Santo os melhores momentos do seu dia. Desse modo, ela cresce mais, retém mais e compreende mais. Enquanto o cérebro de minha esposa está a toda velocidade às 19 horas, o meu está se desligando e vai perdendo a funcionalidade a cada segundo. Por volta das 22 horas, entra em coma. Minha esposa e eu temos agendas e ritmos biológicos diferentes. Não é nada errado nisso. Eu não sou adepto da mentalidade um tamanho para todos, que está por trás do conceito de que se você realmente quer uma boa devocional, o tempo dedicado a essa devocional deve ser bem cedo pela manhã. Faça suas devocionais no melhor horário para você. Faça suas devocionais no melhor horário para você. Quando você dá a Deus o seu melhor, é quando as aulas começam para você. Crie um solo fértil, usando o método de 4 passos para fazer o seu diário todos os dias. Você criará um solo fértil em seu coração. Deus plantará uma semente ali e logo uma árvore criará raízes e dará frutos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera, diz o salmista no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Um exemplo de um devocional, seguindo os 4 passos. Tem como título Mugido de Deus. Escritura: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo?
1 Samuel 15, versos 13 a 14. Observação: Deus instruiu Saul a destruir completamente os amalequitas. Em vez disso, Saul decidiu por conta própria o que devia ou não ser destruído. Fosse por mera ambição, uma simples indisposição emocional ou qualquer outra razão, Saul achou que a sua avaliação pessoal era superior ao julgamento de Deus. Quando Samuel chegou, Saul se esforçava para justificar as próprias ações, mesmo que logo atrás dele houvesse sinais claros de sua desobediência. Aplicação: Deus mostrará o que é preciso, Deus mostrará o que é precioso e o que não é. Como Saul, posso ter a tendência de melhorar os decretos divinos, mas não o devo fazer. Preciso deixar que Deus defina as minhas prioridades. Isso me mostrará que habilidades preciso desenvolver e até mesmo que riscos devo assumir. Ao final, Deus me responsabilizará, não apenas por aquilo que fiz, mas por quanto fiz daquilo que Ele me pediu que fizesse. Ao final, Deus me responsabilizará, não apenas por aquilo que fiz, mas por quanto fiz daquilo que Ele me pediu que fizesse. Meu tempo e minha energia são limitados. Então, para acordar as prioridades eternas, vou reunir suas instruções, registrá-las, destacar a atividade necessária e segui-la totalmente. Aí sim terei a confiança necessária para dizer: cumpri as instruções do Senhor e não ouvi o mugido dos bois ao fundo. Oração. Querido Pai, por favor, ajuda-me nesta questão crítica para que eu compreenda corretamente as tuas prioridades. Dá-me força para dizer não às oportunidades que prometem muito, mas que me afastam dos teus planos. Ajuda-me a cumprir os teus mandamentos, sem o mugido dos bois ao fundo. Quando Deus plantar uma semente no solo fértil de um coração obediente, esta certamente crescerá e se transformará em algo produtivo. Por outro lado, um coração que ignora a palavra de Deus se torna endurecido, e quando ele lança ali uma semente, leva semanas, meses e até mesmo anos para germinar. O solo duro é estéril. Até mesmo as chuvas criadas para satisfazer a sede do solo podem, em vez disso, arrancar do solo árido a semente em potencial, levando-a para um solo mais poroso. Você se lembra do que aconteceu aos servos hesitantes e preguiçosos na parábola dos talentos? O mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Mateus 25, 28. O resultado de um solo duro pode ser que o pouco que você tem seja retirado e dado a um bom solo, para que ele possa produzir uma colheita abundante. Mantenha o seu coração em ótimas condições, interagindo com o Espírito de Deus e com aquele que o Senhor lhe escolhe, hoje, para você, como mentores segundo o seu coração. Haverá ocasiões em que você não entenderá a maior parte do que tiver acabado de ler. Não se desespere. Você não está sozinho nisso. Existe uma solução simples. Não registre no diário os 90% que você não entende. Registre os 10% que você de fato compreender. Se não formos fiéis com os 10% que compreendemos, porque Deus nos revelaria os 90% restantes? Quando somos fiéis com aquilo que realmente sabemos, Deus se deleitará em nos revelar aquilo que ainda não conhecemos. Deixe a aventura da vida começar.
Portanto, quando somos fiéis com aquilo que realmente sabemos, Deus se deleitará em nos revelar aquilo que ainda não conhecemos. Deixe a aventura da vida começar. Até a próxima semana.